Existe uma guerra acontecendo dentro de você neste exato momento. Não é uma guerra contra o mundo lá fora. Não é uma guerra contra a economia, contra o patrão, contra o sistema. É uma guerra interna e você pode estar perdendo. De um lado, existe uma parte de você que quer prosperar, que sonha com abundância, com liberdade financeira, com uma vida sem aperreios. Do outro lado, uma parte antiga, primitiva, que só quer garantir que você sobreviva até amanhã, e adivinha qual das duas está vencendo? A parte que te mantém preso. Você já reparou que toda vez que o dinheiro começa a fluir, algo dentro de você sabota? Toda vez que uma oportunidade aparece, uma voz sussurra: cuidado, pode ser arriscado. Toda vez que você vai investir em si mesmo, um aperto no peito avisa: melhor guardar, vai que... Isso tem um nome: mentalidade de sobrevivência. E ela está te roubando a vida que você deveria estar vivendo. Aqui vai a verdade que ninguém te conta. O seu cérebro foi programado para te manter vivo, não para te fazer próspero. A sobrevivência e a prosperidade operam em frequências completamente diferentes. São como estações de rádio distintas. E você está sintonizado na estação errada. Vamos começar pelo básico. E para isso, vou trazer a perspectiva de Alan Watts, que tem uma observação cirúrgica sobre esse assunto. Você sabe qual é o grande truque da mente? Ela confunde sobrevivência com vida. Sobreviver é simplesmente não morrer. Viver é florescer, expandir, criar, experienciar. Mas o cérebro primitivo não faz essa distinção. Para ele, se você está respirando e tem o que comer hoje, missão cumprida. O problema é que essa programação foi útil quando vivíamos nas savanas africanas. Lá, pensar em abundância poderia te distrair do leão à espreita. Economizar energia era questão de vida ou morte. Arriscar-se poderia significar ser devorado. Mas olhe ao seu redor. Você não está fugindo de predadores. Você está fugindo de possibilidades. E a jaula? Você mesmo construiu, tijolo por tijolo, com cada decisão baseada no medo de perder e não na coragem de ganhar. Agora vamos aprofundar isso com a visão de Carl Jung, que passou décadas estudando o que ele chamou de arquétipos, padrões universais de comportamento que herdamos. E um dos mais poderosos é o arquétipo do sobrevivente. O sobrevivente vive dentro de cada um de nós. Ele é aquela voz que diz: seja razoável, seja prudente. Não arrisque demais. E essa voz, meus amigos, não é sua inimiga. Ela te trouxe até aqui. Ela te protegeu quando criança. Ela te alertou em momentos de perigo real. O problema começa quando esse arquétipo assume o controle total da sua vida. Quando ele trata cada oportunidade como uma ameaça. Quando ele enxerga cada investimento como um perigo. Quando ele transforma a prosperidade em pecado. E sabe o que é mais fascinante? Esse arquétipo não vive apenas na sua mente consciente. Ele está gravado no seu corpo, nas suas células. Na tensão do seu maxilar quando você vê uma conta. Na contração do seu estômago quando pensa em pedir aumento. No peso nos seus ombros quando imagina empreender. Você não está apenas pensando em sobrevivência. Você está vibrando nela. E aqui entra o pulo do gato que Hélio Couto sempre enfatiza. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. A sua frequência vibracional atual não está emitindo sinais de prosperidade. Está emitindo sinais de sobrevivência. E o universo quântico? Ele responde à sua frequência, não aos seus desejos. Vamos ouvir. Agora Jordan Peterson, que estuda comportamento há décadas, sobre como isso se manifesta no dia a dia. É muito simples de observar. Pegue duas pessoas com a mesma educação, mesmas oportunidades, mesmo ambiente, uma prospera. A outra sobrevive? Por quê? A diferença está no sistema nervoso. A pessoa em modo sobrevivência vive com o sistema nervoso simpático constantemente ativado. Cortisol elevado, adrenalina em alerta. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado o tempo todo. Essa pessoa toma decisões a partir do medo. E se dar errado? E se eu perder? E se não for suficiente? Cada decisão é uma tentativa de evitar a dor, não de buscar o prazer. Isso cria um padrão neuroquímico viciante. Sim, você leu certo. Você está viciado em sobreviver. Porque o seu cérebro aprendeu que esse estado, embora desconfortável, é seguro, é conhecido. E o cérebro prefere o conhecido desconfortável ao desconhecido promissor. Vamos falar de Brasil, de contexto. De como a nossa história coletiva moldou essa mentalidade.
Você cresceu ouvindo: dinheiro não dá em árvore, rico só fica rico porque rouba pobre. Mais honesto, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Deus ajuda quem cedo madruga. Todos esses ditados populares são mantras de sobrevivência. Programações de escassez disfarçadas de sabedoria. Some isso a décadas de inflação, confisco de poupança, crises econômicas recorrentes, corrupção. Os seus pais, avós, bisavós, todos aprenderam que guardar era mais seguro que investir, que sonhar era perigoso, que o melhor era garantir o básico e agradecer a Deus. E você herdou isso. Não como pensamento, como vibração celular. E aqui Carl Jung nos traz um conceito fundamental sobre isso. Isso é o que chamo de inconsciente coletivo. Não são apenas as suas experiências pessoais. São as experiências da sua linhagem, do seu povo, da sua cultura. Você carrega memórias que não viveu, traumas que não experimentou, medos que não são seus. E enquanto você não reconhecer isso, enquanto não separar o que é realmente seu do que é herdado, você continuará vivendo a vida que foi programada para você, não a vida que você pode criar. Aqui está o convite. Se você está sentindo aquele aperto no peito, aquela sensação de caramba, é exatamente isso que acontece comigo. Eu preciso que você pare por um segundo. Respira fundo esse desconforto. É o seu sistema reconhecendo uma verdade. E verdades desconfortáveis são o primeiro passo para a liberdade real. Se você quer sair dessa frequência de sobrevivência, se você quer realmente reprogramar a sua relação com prosperidade, mergulhe nos vídeos de nosso canal. Cada um deles vai te ajudar a dar um passo adiante em direção a uma evolução necessária para romper essas barreiras e criar seu novo caminho. Aproveite para se inscrever, curtir e comentar para que o YouTube ajude essa informação a chegar a mais pessoas. Pessoas que também querem e precisam dessa transformação. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: informação sem aplicação é apenas entretenimento. E você não chegou até aqui para se entreter. Você chegou aqui para se transformar. Vamos fazer um exercício de honestidade radical. Eu vou listar alguns comportamentos e você vai perceber quantos deles te definem. Não precisa falar em voz alta. Só seja honesto consigo mesmo. Você adia decisões financeiras importantes? Deixa contas sem abrir? Evita olhar o saldo bancário? Sente um nó no estômago quando precisa investir em você mesmo? Compra coisas que não precisa quando recebe dinheiro? Tem dificuldade de cobrar o que vale? Aceita menos do que merece para evitar conflito? Se você respondeu sim para 3 ou mais, bem-vindo ao clube. Você está operando em sobrevivência. E Alan Watts costumava dizer algo provocativo sobre isso. A maioria das pessoas não está vivendo suas vidas. Estão encenando uma peça chamada Como Sobreviver Sem Chamar Muita Atenção. Elas acordam, trabalham, pagam contas, dormem. Acordam, trabalham, pagam contas, dormem e chamam isso de vida. Mas observe uma criança antes de ser condicionada. Ela não pensa em sobreviver. Ela quer explorar, criar, brincar. Abundância é natural para ela. Ela não guarda pedaços de bolo para depois. Ela não tem medo de pedir o que quer. O que aconteceu entre aquela criança e você? Programação. Camadas e camadas de programação que transformaram a sua essência naturalmente abundante em um adulto cronicamente em modo de alerta. Jordan Peterson, que fez milhares de horas de atendimento clínico, identificou padrões claros em pessoas presas nessa mentalidade. Existe uma hierarquia neurológica no cérebro. O sistema límbico, primitivo e emocional, e o córtex pré-frontal, racional e planejador. Quando você está em modo sobrevivência, o sistema límbico sequestra o comando. E ele não planeja, ele reage. Por isso você autossabota. Você recebe uma oportunidade de crescimento, mas o sistema límbico grita: perigo, mudança, evitar. E você cria justificativas racionais para não agir. Não é o momento certo. Preciso estudar mais. E se dar errado? O que você não percebe é que essas não são suas escolhas racionais. São mecanismos de defesa primitivos disfarçados de prudência. Vamos a exemplos concretos. Brasileiros reais. Maria, 38 anos, professora. Salário de R$ 4.200. Ela quer fazer uma formação que custa R$ 2.000 e pode triplicar sua renda em 6 meses, mas ela não faz. Por quê? E se eu gastar esse dinheiro e precisar dele para uma emergência? Enquanto isso,
Ela gasta R$300 por mês em streaming, pequenas compras. Em um ano, R$3.600 em coisas que não mudam em nada a sua vida. Carlos, 45 anos, funcionário público. Tem uma ideia de negócio validada, clientes esperando, mas não sai do emprego. Por quê? Não posso largar a estabilidade. Ele tem R$80 mil na poupança, rendendo 0,5% ao mês, mas tem medo de arriscar. Contexto: ele está infeliz há 12 anos. Toma remédio para ansiedade. Desenvolveu gastrite. E se sente seguro e caro, e nos ajuda a entender a raiz desse padrão. Isso é o que eu chamo de identificação com a persona da vítima. Não é que essas pessoas queiram sofrer conscientemente, mas existe uma parte delas, uma parte sombria, que obtém benefícios psicológicos da precariedade. A vítima não precisa arriscar. Não precisa crescer, pode culpar as circunstâncias. E, no fundo, isso oferece uma estranha sensação de controle. Eu não estou fracassando, eu estou sendo prudente, mas assombra sempre. Cobra seu preço. Em forma de doenças psicossomáticas, relacionamentos tóxicos, vícios sutis. Você pode enganar a mente consciente, mas o corpo sempre denuncia a mentira. Agora, o que Dáquila e Hélio Couto trazem de revolucionário nesse contexto? A compreensão de que isso não é apenas psicológico, é quântico. Cada célula do seu corpo é um oscilador quântico. Cada pensamento, cada emoção, cada crença gera uma frequência. E frequências atraem realidades correspondentes. Se você vibra em sobrevivência, medo, contração, escassez, você literalmente cria um campo magnético que repele oportunidades de prosperidade, não porque o universo é cruel, mas porque existe uma incompatibilidade vibracional. É como tentar sintonizar uma rádio FM em um aparelho. Não funciona, não porque você não mereça, mas porque a frequência não corresponde. E Alan Watts nos presenteia com um paradoxo delicioso sobre isso. Quanto mais você se agarra à sobrevivência, menos você sobrevive, porque sobrevivência, por definição, é viver no limite, no mínimo, no suficiente. E quando você vive no mínimo, qualquer variação te desequilibra. Prosperidade, por outro lado, cria margem. Cria espaço, cria buffer. Ironicamente, é a mentalidade de prosperidade que te dá verdadeira segurança. Vamos a um exercício prático, algo que você pode fazer agora, enquanto me escuta. Pegue papel e caneta. Vamos mapear onde a sobrevivência vive no seu corpo. Passo um pense em dinheiro. Especificamente, pense em ter muito dinheiro, R$100 mil na conta, R$500 mil, R$1 milhão. Passo 2, observe seu corpo. Onde você sente tensão? Anote: maxilar, ombros, estômago, peito, garganta. Passo 3, para cada área de tensão. Escreva a primeira frase que vem à mente. Não filtre, deixe sair. Exemplos: não mereço, vão me julgar, vou perder, não sei administrar. Passo 4, ao lado de cada frase. Escreva quem disse isso primeiro. Você vai se surpreender. Muitas vezes, é a voz do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua professora. Passo 5, risque cada frase com força, literalmente, faça um X bem grande. E escreva ao lado: isso não é meu. Eu devolvo simples. Sim, poderoso. Absurdamente. E Jordan Peterson explica por que isso funciona. Isso funciona porque você está externalizando padrões inconscientes. O cérebro não distingue bem entre real e simbólico. Quando você risca aquela crença no papel, você está sinalizando para o sistema nervoso: isso não me governa mais. Neuroplasticidade, a sua capacidade de reescrever padrões. Mas ela precisa de intencionalidade. Não acontece por osmose. Pause o vídeo agora e faça esse exercício sério. Não continue sem fazer. Porque informação sem aplicação não muda nada. E você não veio aqui para coletar informações. Você veio aqui para mudar de vida. Vamos falar de ciência, neurociência, epigenética, física quântica. Porque eu não estou te vendendo pensamento positivo raso. Estou te mostrando como a realidade funciona nas camadas mais profundas. Primeiro, seu cérebro é plástico, literalmente. Neuroplasticidade significa que conexões neurais podem ser desfeitas e recriadas. Você não está condenado aos padrões que tem hoje, mas tem um porém. O cérebro muda pela repetição e pela intensidade emocional. Não adianta pensar: eu sou próspero 3 vezes enquanto sente pânico no corpo.
O corpo vence. Sempre Jordan Pearce nos explica isso do ponto de vista neurobiológico. Toda vez que você age a partir do medo, guarda dinheiro por ansiedade, recusa, uma oportunidade por insegurança, se sabota por baixa autoestima, você fortalece as vias neurais do medo. É como uma trilha na floresta. Quanto mais você passa por ali, mais definida ela fica. Eventualmente, vira uma estrada pavimentada. E o cérebro adora a eficiência. Então, ele vai sempre preferir a estrada conhecida à trilha nova. Mudar, portanto, exige esforço consciente. Você precisa deliberadamente criar novas trilhas. E, no começo, vai parecer estranho, desconfortável, até errado. Porque o cérebro vai gritar: a estrada segura é por ali. Mas se você insistir, e aqui está o crucial, as novas vias se fortalecem, e as antigas, sem uso, enfraquecem poda sináptica. O cérebro literalmente desconecta os padrões que você não usa mais. Agora, epigenética. Bruce Lipton revolucionou nossa compreensão sobre isso. Você não é refém dos seus genes. Seus genes respondem ao ambiente. E o ambiente mais importante: seus pensamentos e emoções. Quando você vive em medo crônico, seu corpo produz cortisol. Cortisol elevado cronicamente desativa genes ligados à regeneração, criatividade, crescimento. E ativa genes ligados à inflamação, envelhecimento, doenças. Você está, literalmente, adoecendo sua biologia com a frequência de sobrevivência. Por outro lado, quando você cultiva estados de gratidão, confiança, expansão, o corpo produz DHA, ocitocina, serotonina. Esses hormônios ativam genes ligados à cura, renovação, vitalidade. Não é metafísica, é bioquímica. E Carl Jung nos traz o conceito de sincronicidade para ampliar essa compreensão. Quando você muda internamente, quando você verdadeiramente muda sua vibração, o mundo externo começa a se reorganizar. Não por mágica, mas por física. Você começa a perceber oportunidades que sempre tiveram lá. Começa a atrair pessoas que ressoam com a nova frequência. Começa a tomar decisões alinhadas com prosperidade, não com medo. E o universo, que é um campo de possibilidades quânticas, colapsa essas possibilidades em realidades tangíveis. Hélio Couto fala muito sobre isso. O campo quântico é um mar de possibilidades. Todas as realidades existem simultaneamente como potenciais. O que determina qual realidade se manifesta? O observador. Você. Mas aqui está o truque. Você não observa apenas com os olhos. Você observa com todo o seu campo bioenergético. Suas crenças, suas emoções, suas vibrações celulares. Se você está vibrando em escassez, você colapsa realidades de escassez. Se você está vibrando em abundância, você colapsa realidades de abundância. E não é fingir até conseguir. Não funciona assim. Você não pode fingir vibração. O campo quântico não se deixa enganar por afirmações vazias. Você precisa mudar de dentro para fora. Precisa reprogramar as camadas profundas. Precisa limpar as memórias celulares. E Alan Watts nos lembra de algo fundamental. Sabe qual é a boa notícia? Você não precisa fazer isso sozinho. O universo está conspirando a seu favor, não de um jeito místico bobinho, mas de um jeito estrutural. A natureza tende ao florescimento. Árvores não se preocupam se vão ter nutrientes o suficiente. Elas crescem, aves não planejam a próxima estação. Elas voam, o próprio cosmos está em expansão constante. A escassez é uma anomalia. É uma distorção criada pela mente humana condicionada. Quando você se alinha com a natureza essencial da realidade, que é abundância e expansão, tudo fica mais fácil. Não porque você está forçando, mas porque você está fluindo. Vamos falar de ressonância mórfica. O Preck propôs que existe uma memória coletiva da espécie. Quando alguém aprende algo novo, fica mais fácil para outros aprenderem. Aplicado a isso, quanto mais pessoas saem da mentalidade de sobrevivência, mais fácil fica para outras. Você não está apenas mudando a sua vida. Você está facilitando a mudança para outras pessoas. E isso tem implicações profundas. Sua transformação não é egoísta, é revolucionária. E Jordan Pearson nos traz uma verdade dura sobre responsabilidade. Você tem a responsabilidade de prosperar, não apenas por você, mas pelas pessoas que dependem de você. Pelos seus filhos, que vão herdar suas crenças. Pelos seus pais,
que merecem ver você florescer. Permanecer em sobrevivência é, em última análise, uma forma de covardia, é recusar crescer. É recusar o seu potencial. É recusar a vida que é possível. E eu sei que isso soa duro, mas a verdade às vezes dói. E dor sem crescimento é apenas sofrimento. Dor com crescimento é transformação. Então, aqui está o convite mais importante deste vídeo. Se tudo isso ressoa, se você reconhece esses padrões em você, se uma parte de você está gritando "eu quero sair disso", eu já preparei parte desse caminho. Todos os vídeos de nosso canal trazem exercícios e instruções, ensinamentos importantes para quebrar esses padrões e deixar um novo eu florescer. É como se você excluísse todos aqueles arquivos indesejados do sistema que está rodando travado e deixasse limpo para reescrever os novos caminhos aprimorados que vão te impulsionar para uma nova história. Mas eu preciso que você entenda, isso não é passivo. Você não vai receber a mudança. Você vai fazer a mudança, vai exigir compromisso, força de vontade e até coragem. E antes de passar para o próximo capítulo, um teaser do que vem: casos reais de pessoas que saíram dessa prisão, brasileiros como você, que estavam afogados em sobrevivência e hoje respiram prosperidade. E não estou falando de ficar rico da noite pro dia. Estou falando de mudar a relação com a vida, com o dinheiro, com o próprio valor. Você quer isso? Então vamos juntos. Aproveite e curta o vídeo. Se ainda não curtiu, compartilhe, comente. Essa é uma forma de nos ajudar na continuidade deste trabalho e chegar a outras pessoas que também estão precisando. Se aparecer o Iparaí, também conto com sua ajuda. Teoria é bonita, ciência é fascinante. Mas o que você realmente quer saber é: isso funciona. Então vamos a histórias reais. Pessoas reais, transformações documentadas. Caso 1, Fernanda. 32 anos de $2.800 para 18 milhões de reais. Em 11 meses, Fernanda trabalhava como designer gráfica em uma agência. Salário fixo de R$2.800. Vivia no vermelho. Cartão de crédito parcelado. Aluguel atrasado, o que ela não percebia. Ela cobrava R$300 por um logo, quando o mercado pagava R$2.000 pelo mesmo trabalho. Por quê? Quem vai pagar R$2.000 em mim? Mentalidade de sobrevivência pura. Quando ela começou a trabalhar a reprogramação, a primeira coisa que surgiu foi raiva. Raiva de ter se desvalorizado por anos. Raiva de ter aceito migalhas. E raiva, quando canalizada, é combustível poderoso. Ela fez um exercício simples, durante 30 dias, toda vez que ia precificar algo. Respirava fundo e multiplicava o primeiro número que vinha à mente por 3 e aceitava o desconforto. Primeiro cliente, com valor real, R$4.500 por um projeto de identidade visual. Ela tremeu ao enviar a proposta, esperou a recusa. Mas o cliente respondeu: "Perfeito. Quando começamos?" Aquilo quebrou algo dentro dela. Ela percebeu: as pessoas não me rejeitam, eu me rejeito. 11 meses depois, ela estava com a agenda cheia, cobrando valores justos e faturando R$18.000 mensais, mesma pessoa. Mesmo talento, frequência diferente. E Alan Watts nos convida a reparar na ironia desse caso. Ela achava que cobrar menos era garantir trabalho, que sobrevivência financeira exigia aceitar qualquer coisa. Mas foi justamente o oposto. Quando ela começou a valorizar o próprio trabalho, clientes melhores apareceram. Porque valor atrai valor. SK atrai SK. A ressonância sempre foi. Caso 2, Roberto. 51 anos. Do funcionalismo público ao próprio negócio. Roberto era aquele caso clássico. Concursado há 23 anos. Salário de R$9.500. Estável, previsível, morto por dentro. Ele tinha uma ideia de consultoria em sua área de expertise. Sabia que poderia ganhar 3 vezes mais. Mas não conseguia dar o passo. E a aposentadoria? E o plano de saúde? E se dar errado? A virada aconteceu quando o filho dele, de 16 anos, disse: "Pai, você vive reclamando do trabalho. Por que não muda? Simples assim, da boca de uma criança." E algo dentro dele quebrou. Ele começou devagar, manteve o emprego. Começou a consultoria aos fins de semana, primeiros clientes. Indicações de colegas, primeiro mês, R$4.000 extras. Mas o mais importante não foi o dinheiro, foi a sensação de estar vivo de novo. De usar o cérebro, de criar valor real. 6 meses depois, ele estava faturando R$22.000 na consultoria.
E aí veio a decisão mais difícil da vida dele: pedir exoneração. Foi como pular de um penhasco. Ele me disse: mas pela primeira vez em décadas, eu senti que estava voando, não caindo. Hoje, fatura R$45 mil mensais, trabalha de casa, escolhe os clientes e, mais importante, ensinou ao filho que segurança não está em um contra-cheque, está na própria capacidade de criar valor. E Jordan Peterson nos ajuda a compreender a dimensão mais profunda desse caso. A sobrevivência não é só financeira, é existencial. Roberto estava morrendo lentamente. E ele justificava essa morte com responsabilidade, prudência, realismo. Mas responsabilidade real é estar vivo. Prudência real é cultivar suas capacidades. Realismo real é reconhecer que você tem uma vida e ela está passando. Quantas pessoas morrem aos 30 e são enterradas aos 70? Porque pararam de crescer? Porque escolheram a segurança da prisão ao invés da incerteza da liberdade. Caso 3. Ana Paula, 28 anos, da dívida de R$47 milhões e a quitação em 9 meses. Ana Paula estava afogada. R$47 mil de dívida, cartões, empréstimos, nome sujo. Ganhando R$4.200 como analista administrativa. Matematicamente, parecia impossível. Como quitar R$47 mil ganhando R$4.200? Ela começou pelo protocolo de limpeza de crenças. E a primeira coisa que emergiu foi uma memória de infância, a mãe dela chorando porque não tinha dinheiro para comprar leite. Aquela imagem tinha se tornado um programa inconsciente. Nunca haverá o suficiente. E o que ela fazia inconscientemente? Sabotava, gastava impulsivamente. Comprava coisas desnecessárias. Porque, no fundo, a crença era: já que não vai ter. Melhor aproveitar agora. Ela trabalhou essa memória, ressignificou, perdoou a mãe, perdoou a si mesma. E começou a agir diferente. Primeiro passo, negociou todas as dívidas. Conseguiu descontos de até 60%. O que era R$47 mil virou R$28 mil. Segundo passo, criou uma renda extra. Começou a vender bolos. R$200 a R$300 por semana. Terceiro passo, mudou a relação com o dinheiro. Parou de ver como inimigo. Começou a agradecer cada pagamento como um passo para a liberdade. 9 meses depois, ela zerou as dívidas. E mais, tinha R$3.200 guardados. O que mudou? A frequência. Ela parou de vibrar em "eu estou afundando" e começou a vibrar em "eu estou me libertando". E Carol Jung nos mostra o poder da memória emocional através desse caso. Não era a dívida que a prendia. Era a crença de que ela estaria sempre presa. E essa crença vinha de uma ferida de infância não curada. Quando você cura a ferida original, o sintoma, nesse caso a dívida, resolve quase que sozinho. Porque não há mais razão inconsciente para mantê-lo. Eu poderia continuar. Dezenas de casos, centenas. Pessoas que pareciam condenadas e que hoje vivem em outra realidade. E sabe qual é o padrão? Nenhuma delas tinha recursos que você não tem. Nenhuma delas tinha talentos especiais. O que elas tinham? Disposição para olhar para dentro, para reconhecer os padrões, para fazer o trabalho de reprogramação. E aqui está a parte mais linda. Quando você muda, você inspira mudanças ao redor. Fernanda está ensinando outras designers a se valorizarem. Roberto está mentorando o filho para empreender. Ana Paula está ajudando amigas a sair das dívidas. Transformação pessoal gera transformação coletiva. E Alan Watts nos lembra do poder da interconexão. Você não é uma ilha. Você é um nó em uma rede. Quando você se transforma, a rede inteira sente. Você eleva a frequência do campo. E isso, meu amigo, é responsabilidade espiritual, não no sentido religioso. No sentido literal, você responde pela habilidade de influenciar o campo ao seu redor. Então, se essas histórias tocaram você, se você pensou "eu também quero isso", o próximo capítulo é o mais importante. Porque lá eu vou te entregar o protocolo completo. Passo a passo. O que fazer, como fazer, quando fazer. Mas eu preciso do seu compromisso. Não comigo, com você mesmo. Você está disposto a fazer o que for necessário para sair da sobrevivência e entrar na prosperidade? Se a resposta for sim, vamos juntos para o capítulo final. Chegamos ao ponto de decisão. Tudo que você ouviu até aqui foi preparação. Agora vem a ação. Eu vou te entregar um protocolo de 21 dias. Por que 21 dias? Porque é o tempo mínimo para começar a criar novas vias neurais. Mas seja honesto, se você fizer isso por 21 dias e parar,
Você volta ao padrão antigo, o ideal, 90 dias. 3 meses de reprogramação intensa. Depois disso, vira estilo de vida. Protocolo da sobrevivência à prosperidade. 21 dias fase 1, desidentificação. Dias 1 a 7, o primeiro passo é separar você das crenças de sobrevivência. Você não é essas crenças. Você carrega essas crenças. Manhã, 5 minutos, assim que acordar, antes de pegar o celular, respire fundo 3 vezes. E repita em voz alta: eu não sou escassez, eu não sou medo. Eu não sou a programação de sobrevivência. Eu sou consciência livre, capaz de criar novas realidades. Parece simples, mas a repetição diária cria ancoragem neural. Tarde, 10 minutos, exercício do espelho. Olhe para si mesmo no espelho, nos olhos. E diga: eu me perdoo por ter me desvalorizado. Eu me perdoo por ter vivido em medo. Eu escolho prosperidade. Eu mereço prosperidade. Se chorar, chore. É liberação emocional. É toxina saindo. Noite, 15 minutos antes de dormir, escreva no diário: hoje eu reconheci que crença de sobrevivência não é minha verdade. Minha verdade é exemplo. Hoje eu reconheci que nunca vai ser suficiente não é minha verdade. Minha verdade é que o universo é infinitamente abundante. E Jordan Peterson nos explica por que esse processo de desidentificação é essencial. Enquanto você acredita que você é a escassez, você defende a escassez. Porque defender a escassez é defender sua identidade. Mas quando você separa, quando você reconhece que é apenas um padrão aprendido, você ganha liberdade para mudá-lo. Fase 2. Ressignificação dias 8 a 14. Agora você vai ressignificar as memórias e eventos que criaram a programação. Exercício central. Diálogo com o passado. Escolha uma memória específica ligada à escassez. Pode ser algo que seus pais disseram. Uma situação de humilhação financeira. Um momento de falta. Sente confortavelmente, respire e mentalmente volte para aquele momento. Mas agora, como adulto consciente. Visualize você adulto entrando naquela cena. E diga para a criança: você, criança, o que ela precisava ouvir. Exemplo: se a memória é sua mãe dizendo não temos dinheiro para isso. Visualize você adulto dizendo para você criança: aquilo foi um momento difícil, mas não define a sua vida inteira. Você pode criar abundância. Você não está condenado. Faça isso por 10 a 15 minutos diários. Uma memória por vez, 7 dias. 7 memórias ressignificadas. E Kari Kariu nos mostra que isso é integração de sombra. Você está pegando as partes fragmentadas da sua psique e as trazendo de volta. As partes que foram rejeitadas, envergonhadas, negadas. E quando você integra, você se torna inteiro. E só o inteiro pode prosperar. O fragmentado apenas sobrevive. Fase 3. Ancoragem dias 15 a 21. Agora você vai ancorar a nova frequência no corpo. Exercício matador. Ritual da abundância corporificada. Você vai precisar de um objeto que represente prosperidade para você. Pode ser uma nota de R$100, uma pedra bonita, uma imagem, fone de ouvido, uma música que te faça sentir poderoso ou poderosa. Passo 1. Coloque a música. Feche os olhos. Segure o objeto nas mãos. Passo 2. Visualize a abundância fluindo para você, mas não apenas mentalmente. Sinta no corpo onde você sente. Peito, barriga, mãos. Passo 3. Amplifique essa sensação. Respire nela. Deixe ela crescer, até preencher o corpo todo. Passo 4. Agora, com essa sensação plena, abra os olhos e movimente-se. Dense, pule, sacuda o corpo. Ancore essa frequência no movimento. Passo 5. Quando terminar, segure-o objeto novamente e diga em voz alta: esta é a minha frequência natural. Eu sou isso, faça isso diariamente. 10 a 15 minutos, de preferência pela manhã, antes de qualquer outra atividade. E Alan Watts nos lembra por que o corpo é tão importante nesse processo. O corpo não mente. A mente pode te enganar com afirmações vazias. Mas quando você sente no corpo, quando você ancora no movimento, a mudança é real. E o universo responde ao que é real, não ao que é fingido. Mantra de reprogramação. Celular durante todo o período de 21 dias, idealmente para sempre. Use este mantra sempre que pegar dinheiro, pagar uma conta, receber um pagamento, ou pensar em finanças. Eu recebo. Eu mereço. Eu multiplico. Eu prospero. Diga isso mentalmente. Sinta isso no corpo, não mecanicamente, com intenção. Agora,
o mais importante, ação externa. Não adianta fazer todo esse trabalho interno e continuar agindo do mesmo jeito. Você precisa de pequenas ações que confirmem a nova frequência. Ações. Práticas obrigatórias durante os 21 dias. Aumente um preço. Se você trabalha, cobre mais. Se você não trabalha, valorize seu tempo de outra forma. Mas faça algo que sinalize eu valho mais. 2. Diga não a algo que mantém você em sobrevivência. Um trabalho mal pago, uma relação tóxica, uma situação que te diminui. 3. Invista em você. Mesmo que seja R$50 em um livro, R$100 em um curso. O valor não importa. O ato de investir em si mesmo importa. Doe algo. Dinheiro, tempo, atenção, porque doar é frequência de abundância. Você só doa quando reconhece que tem o suficiente. E Jordan Peterson explica como essas ações criam ciclos de feedback positivo. Cada vez que você age alinhado com prosperidade, seu cérebro recebe a confirmação. Então é seguro prosperar e, aos poucos, o sistema nervoso relaxa. O medo diminui. E a prosperidade deixa de ser um conceito e se torna uma experiência vivida. E aqui está o último convite. É muito importante para este canal ter seu apoio, seja com um curtir, esse joinha aí abaixo do vídeo, um compartilhamento, sua inscrição no canal, um hype e, principalmente, seu comentário honesto sobre o que viu até aqui. Se tem algo que gostaria de encontrar nos próximos vídeos. Isso vai contribuir demais com o nosso trabalho e nos estimular a trazer cada vez mais contribuição. Não custa nada esse apoio e faz toda a diferença pra gente. Em breve vamos liberar um conteúdo especial também, e aqueles que estiverem inscritos terão acesso exclusivo ao material que está prestes a chegar. Você vai se surpreender com o que vem por aí. Mas eu preciso ser honesto com você. Isso não é pra todo mundo. Não é pra quem quer fórmula mágica. Não é pra quem quer mudar sem esforço. Não é pra quem quer culpar o mundo pela própria vida. Isso é pra quem está cansado de sobreviver, pra quem está pronto para assumir responsabilidade. Para quem entende que transformação é trabalho, mas trabalho libertador, não trabalho maçante. E vou dizer ainda, vale cada segundo. Se isso é você, ou se você sente que está na hora de percorrer esse caminho, eu te recebo de braços abertos. Aliás, se você está aqui, é certeza que a transformação já começou. Não precisa ser radical. Vai no seu tempo, mas comece o processo. E Alan Watts nos deixa com um lembrete fundamental. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Esse protocolo, essas ferramentas, são apenas formas de remover as camadas que cobriram sua essência naturalmente abundante. Você não está se tornando algo novo. Você está se lembrando do que sempre foi. Carl Jung complementa com sabedoria profunda. E quando você se lembra, quando você desperta, você não volta mais a dormir. Pode até ter momentos de esquecimento. Mas a consciência, uma vez ativada, não se apaga. E Jordan Peterson fecha com a verdade sobre responsabilidade. E isso significa que a responsabilidade agora é sua. Você sabe, você foi avisado. Você tem as ferramentas. O que você faz com isso define o resto da sua vida. E aqui que nos despedimos, por enquanto. Você tem um protocolo de 21 dias. Você tem exercícios práticos. Você tem a compreensão científica. Você tem histórias de transformação. Agora só falta uma coisa, sua decisão. Você vai continuar sobrevivendo? Ou vai começar a prosperar? Eu sei o que você vai escolher. Porque você não chegou até aqui, até o final deste vídeo, por acaso. Nada é por acaso. Eu sou o arquiteto quântico. E você não chegou aqui por acaso.